moçada! Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa e vamos de tipologia textual. Você vai ficar, craque na produção, porque você vai aí estar vendo as características desse tipo de texto, o que é descrever, como é que a gente descreve, né? Será que é de uma única forma ou tem várias maneiras de fazer essa descrição? Porque daí quando você olha para um objeto e consegue descrever, consegue dizer como esse objeto é detalhadamente, você já está fazendo aí um texto descritivo oral, tá? Então fica de olho que tudo isso vai estar nesta aula. Vamos junto então para a nossa agenda da aula de hoje. Temos aí tipologia, descrição, vamos definir essa tipologia para você, tá? E vamos também estar falando sobre o contexto, como utilizar, né, essa tipologia e o importante que é a estrutura, como é que se constrói, né, esse tipo de texto, tá bom? Então, olha aí, descrição. Falar de descrição, o nosso texto imagético diz tudo para você, né? É produzir, seja oral, seja escrito, a descrição. É falar detalhadamente sobre uma paisagem, um objeto, uma pessoa, dando característica. Descrever é dar característica. E aí você vai utilizar, né, o quê? Adjetivos, tá bom? Então fica tranquilo porque nós vamos já dizer para você o seguinte: descrição, né, nesse tipo de texto ou nesses tipos de texto, tá? O autor se coloca na posição de mero observador. Mero observador. Porque daí ele explica como é determinada coisa, né? Ele observa primeiramente e aí depois ele vai dizer como é exatamente aquela coisa que ele observou. E aí ele vai, claro, né, dar a sua opinião ou o seu sentimento. Eu vou fazer um quadradinho para essas duas palavras, que são elas que vão aí, tá, dar direção para o tipo de descrição, beleza? Então, todo texto ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do texto descritivo, tá? Vamos lá entender primeiro. O objetivo, primeiramente, é de quem produz o texto, né? Do emissor. Então, o objetivo aí do autor, do emissor, é justamente transmitir as impressões, transmitir as qualidades, transmitir as sensações, né? Então, o objetivo do autor também é o quê? Colocar as características e as suas observações sobre aquilo que está sendo detalhado, tá? Viram como está totalmente aí diferente da tipologia narrativa? Então, você já tem que começar a fazer aí essa comparação, essa diferença, né? Então, a narrativa tem uma característica, que é narrar, contar com os elementos da narrativa. A descrição não. A descrição, o autor ou você, vamos colocar você como exemplo, que vai produzir um texto descritivo, né? Você tem que ter aí em mente que seu objetivo é transmitir através desse texto as suas impressões, tá? Seja ela aí, essas impressões, sendo qualificando o que você vê ou colocando as suas emoções, né? E aí também detalhar. Detalhar é colocar aí os seus mínimos detalhes, tá? Da coisa que você está observando. Então, normalmente, a partir da descrição, é possível que o leitor crie em sua mente uma imagem do que está sendo descrito, tá? Então, a partir desta observação em que o leitor, ele cria uma imagem do que está sendo descrito, você aí tem que ter esse cuidado, tem que ter esse esmero, né, de seguir todas as características desse tipo de texto, senão não vai atingir o seu objetivo, tá? Então, há a presença aí de 5 sentidos para produzir esse texto. Se você tem como um objetivo transmitir sensações, como é que você vai transmitir essas sensações? Mexendo aí com os 5 sentidos, né?
olfato, paladar, tato, audição, visão. Vamos ver isso nos exemplos. Olha lá, então, tome nota aí as características do texto descritivo. Primeiro, é um retrato verbal. Olha o compromisso. Se ele é um retrato verbal, então você tem que descrever exatamente o que você observa com detalhes, tá? Muitos substantivos, muitos adjetivos e locuções, né? Também, verbos de ligação. Nesse tipo de texto você usa bastante o verbo de ligação ser, estar, permanecer, ficar, entre outros. Como é a linguagem desse tipo de texto? É uma linguagem clara e uma linguagem dinâmica. Nesse tipo de texto não vai ter aí, tá? Tempo. Não temos esse elemento na descrição. Não há tempo. Nesse caso, você, né, vai descrever o que você vai ver naquele momento. Então, se descreve o que se vê agora, olhando para o objeto, olhando para aquilo que você está observando, você vai descrever exatamente o que você vê naquele momento. Outra característica da descrição é que pode conter comparações, enumerações de características. Você pode estar dando aí característica, 1, 2, 3, né? Mário é belo, inteligente, organizado, né? Então, esse tipo de texto, ele contém essa comparação e também essas enumerações de características, tá? O texto descritivo, ele é rico em detalhes, tá? Você pode detalhar exatamente detalhes físicos, como, por exemplo, observar alguém e dizer a altura, a espessura, a largura, peso, comprimento, tá? Você também pode fazer isso com objetos, né? Eu estou olhando aqui para um banquinho e eu posso dizer que ele é pequeno, né, arredondado, de madeira, né? Então, falar sobre esses detalhes também físicos. E aí, também dizer a função, dizer o clima, se você está aí analisando, observando uma paisagem, um momento, você pode detalhar isso também. Condições sociopolíticas ou econômicas. Tudo isso faz parte das características do texto descritivo. Outra característica é que também você pode detalhar psicologicamente. Olha aí, ó. Como você vai fazer isso? Se você observa uma pessoa, você vai descrevê-la psicologicamente, dizendo o humor sobre ela, o caráter dela, o comportamento, as emoções, tá? E a personalidade. Lembra que nós falamos que vai mexer com os sentidos, tal? Pois é. E também você pode descrever, né? Fazer essa descrição sensorial. O que seria isso? São aquelas coisas adaptadas pelo sentido, olfato, tato, como cheiro, tá? Vamos lá, o paladar e a visão. E a última característica é o emprego de orações coordenadas justapostas, né? Uma oração após a outra, orações curtas, né? Ligadas aí apenas por conectivos coordenados. Então, uma após a outra, beleza? Então, a descrição, ela tem aí alguns gêneros também, né, que o recebem. Por exemplo, onde encontramos textos descritivos? Nós vamos encontrar no gênero reportagem, biografias, lista de compras. Nós vamos ter também descrição em relatos históricos ou sobre relatos de viagem, né? Esses relatos, quem vai relatar tem que detalhar, e quando ele relata detalhando, ele está descrevendo, tá bem? Vamos ter o texto descritivo nos gêneros anúncios, né, de classificados, em currículos, tá? E outros gêneros aí. Trouxe alguns como exemplo. Então, a descrição aqui, ela é importante você verificar qual o gênero, né, que pode receber esse tipo de texto. Beleza?
Então, todos esses, reportagem, biografia, lista de compra, relatos, anúncio, currículo, eles aí possuem características bem diferentes aí dos demais, tá? Cada um tem também aí a sua estrutura. Mas, nesse momento, nós não vamos falar de como se constrói uma reportagem, uma biografia, não. Porque não estamos, nesse momento, trabalhando o gênero, e sim o tipo de texto, tá? Então, aqui esses gêneros são exemplos que recebem esse tipo de texto. Tranquilo? Muito bem. Então, a descrição, ela aí, nesse caso, ela é bem diferente dos demais tipos, né? Nós temos 5 tipos mais usuais, né? Narração, injunção, argumentação, que é o texto dissertativo argumentativo, né? E nós temos aí também os textos injuntivos, que são aqueles textos que nos orientam, né? Temos aí, que nos dão aí o direcionamento. E aí nós vamos ter vários exemplos sobre isso. Então, o texto descritivo, né, que é a nossa tipologia agora, do momento, a descrição, tem característica bem diferente dos demais. Ok? Então, característica do texto descritivo. Entender aqui a utilização de muitos substantivos, de muitos adjetivos e de muitas locuções adjetivas ajudam o leitor a ter uma ideia exata do que está sendo detalhado, tá bom? E aí, isso são alguns exemplos. E o uso de verbos, né, de estado, que são os verbos de ligação, como ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, entre outros, isso aí é importante porque faz parte da estrutura dessa tipologia textual. A linguagem, né, do texto descritivo é sempre dinâmica e clara, com o uso também de figuras de linguagem para fazer comparações e enumerações, né? É possível usar essas figuras de linguagem quando a gente está descrevendo, certo? Muito bem. E aí, mais uma informação sobre a característica do texto descritivo, por que, né, utilizar. Então, são pontuados os detalhes físicos, né? E aí, seja de uma paisagem, seja de um objeto, seja de uma pessoa, né? Daquilo que você está observando. Podemos detalhar essa parte física, como, por exemplo, altura, textura, peso, comprimento, dimensões, clima, função, aspectos psicológicos, é possível descrever. Também é possível descrever o comportamento, a personalidade, o caráter e o humor. Quando se descreve objetos, por exemplo, é feita uma descrição física, mas pode ser também sensorial, relacionada aí ao tato e olfato. No caso aí desses pormenores, por exemplo, de um local, além das características físicas, podem ser detalhados o ambiente econômico, o ambiente político ou o ambiente social, tá? Já o caso aí de textos descritivos sobre pessoas, é possível retratar tanto os detalhes físicos como também psicológicos, ok? Ou seja, tudo que observamos é possível ser detalhado e pode ser construído aí a partir do seu texto, né, descritivo. Ok, olha que legal. Aqui é para você compreender, né, que esse texto descritivo ele é bem diferente das outras tipologias. E se nós estamos falando de uma produção que vai nascer a partir da sua observação, o nosso texto imagético aqui é para te ajudar a fazer essa compreensão. O texto descritivo, o autor, ele relata com riqueza de detalhes um local, uma pessoa, um animal, objeto ou acontecimento. Eu ainda acrescento mais, paisagem, né? Beleza?
Então, a descrição, chegou a hora. A descrição, ela pode ser de dois tipos. Você pode descrever objetivamente e também subjetivamente, tá? Dessas duas maneiras. Atenção! Quando eu escrevo ou quando você vai produzir um texto, aí objetivo, tá? Será uma descrição objetiva. Essa descrição objetiva, ela é feita de maneira real, tá? Realista. Você não pode colocar seu juízo de valor, ou seja, não pode ter a opinião do autor, não pode ter a opinião de quem está produzindo essa descrição objetiva, porque a descrição objetiva é uma descrição real. A linguagem dessa descrição objetiva, ela é uma linguagem direta, uma linguagem clara e denotativa. Lembraram aí? Denotativa, aquela linguagem do dicionário. Aquela linguagem que os termos são ali reais, né? Nada de ter sentido figurado, não pode. Beleza. Mas quando você for descrever, tá? Subjetivamente, você vai estar produzindo uma descrição subjetiva. Nesta descrição, ou seja, nesse tipo de descrição, você pode como produtor, como autor, colocar a sua opinião, né? O autor, ele pode colocar a sua opinião, ele pode colocar as suas impressões, né? As impressões aí sobre o que ele está observando. E o autor vai colocar a opinião e as suas impressões, né? Ao descrever um objeto, ao descrever um acontecimento, ou quando vai descrever uma pessoa. E aí, nesse caso, o seu texto será de cunho pessoal, porque vai estar envolvido os sentimentos. Na descrição subjetiva, você está envolvendo os sentimentos, seja aí a descrição de objeto, acontecimento ou pessoa. E aqui a linguagem, né, do texto descritivo é uma linguagem, você pode também utilizar aí a linguagem conotativa, como falamos no início, e também metafórica, tá? Sutilmente. Observe agora os exemplos de texto descritivo. Retrato, de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, olha aí, ó, a descrição, nós tendo assim, enumeração, né? Esse meu rosto assim tão calmo, tão triste, tão magro. Nem estes olhos tão vazios, os lábios amargos, envolvendo aí os sentidos, né? Essa é uma descrição, exemplo de descrição. Essa descrição subjetiva. Agora, esta outra. É baixa e magra, como convém a alguém que sempre comeu muito pouco, e sua pele tem a coloração típica dos que tomam sol, chuva, mormaço ou qualquer coisa que não se possa escolher ou evitar. Seus cabelos crespos e negros parecem encolher-se ainda mais para não sofrerem a ação do vento impregnado de poeira e poluição. Que descrição é essa? Objetiva ou subjetiva? Uma descrição objetiva, né? Tá? Olha a riqueza aí dos detalhes, só que está real, como está observando a pessoa, descrevendo exatamente tal qual. A descrição de paisagem. A rua em que estava situada a sua casa desenvolvia-se no plano, e quando chovia, encharcava e ficava que nem um pântano. Entretanto, era povoada e se fazia caminho obrigatório das margens da central
para a longínqua e habitada freguesia de Inhaúma. Carroções, autocaminhões, que quase diariamente andam por aquelas bandas a suprir os retalhistas de gêneros que os atacadistas lhes fornecem, percorriam-na no começo ao fim, indicando que tal via pública devia merecer mais atenção da edilidade. Tá? Então, aqui são mais um exemplo, né? Lembrando que aqui é uma descrição de uma paisagem, onde nós temos o cenário e temos também um espaço, ok? E aqui a estrutura, ela tem 3 partes, a introdução, onde você coloca na primeira parte, o autor apresenta o que será descrito. Na segunda parte, no desenvolvimento, é o momento, aí como o próprio nome diz, né? Vai descrever os detalhes pormenorizado. E a terceira parte é aquela que encerra a descrição do objeto, de pessoa, lugar ou situação abordada. Então, nós temos a diferença, para encerrar esta aula, a diferença entre os textos descritivo e narrativo. O narrativo necessariamente tem sucessão de acontecimentos, uma sequência de ações reais ou imaginárias contadas por um narrador. Diferente da descrição, se resume a uma descrição física, sensorial, psicológica, em detalhes de algo ou alguém. Beleza? Muito bem, então assim concluímos esta aula e vamos para a nossa mensagem. Vamos juntos? A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. Clarice Lispector. Legal a mensagem, né? Valeu, bons estudos para você. Até a próxima.